Olá! A inflação chegou com força ao prato do brasileiro. O arroz, tão presente em nossa mesa, subiu quase 20% neste ano. Para falar sobre o tema, eu recebo dois deputados do Rio Grande do Sul, o estado que concentra a maior parte da produção nacional de arroz. Deputado Bongás, do Partido dos Trabalhadores, e deputado Jerônimo Gergen, do Partido Progressista. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara, em gravação especial pela internet. Eu começo dando boas-vindas aos deputados. Bem-vindo, deputado Jerônimo. Tudo bem, Daniela? Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e ouvindo também. Obrigada, deputado. Deputado Bongás, seja bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigado por poder participar. Uma saudação também ao deputado Jerônimo Gergen. Deputado Bongás, eu começo te perguntando então, por que o arroz subiu tanto? Outros alimentos também tiveram alta, mas o arroz aí parece que puxou a fila, né? Por que o PF do brasileiro ficou tão caro, deputado? É muito preocupante e nós temos no Brasil menos área plantada, praticamente está concentrado só mais no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina fundamentalmente. Nós temos agora, com a situação do dólar em alta e a nossa moeda desvalorizada, nós temos exportação impressionante, nós temos quase 1 milhão de toneladas exportado nesse período. Tá? Então isso é um descuido, digamos assim, do governo, um desleixo do governo em controlar isso para manter para o consumidor brasileiro. Nós temos, por outro lado, uma situação da alta porque não tem mais estoques reguladores. Nós não temos uma política de segurança alimentar no Brasil. Esse é o principal problema. Nós sempre tínhamos, através da Conab, estoques em vários produtos, não é só o arroz, em outras áreas também, mas especificamente no arroz, Daniela, que é o tema do momento, vamos dizer assim, né? Então nós tínhamos um estoque, então quando tinha uma elevação, que às vezes era por uma produção baixa ou alterações no câmbio, enfim, qualquer outro tema, nós tínhamos, por parte do governo, condições de colocar estoque, e esse regulava o preço. Esses estoques, eles faziam com que não houvesse essa superespeculação, por um lado, e a elevação tão cara para o nosso consumidor. Só que o governo, na ideia do Estado mínimo, acaba com a nossa Conab. Essa é a desgraça, infelizmente. E aí você tem um sofrimento para quem vai comprar. E isso é um problema que tem que ser resolvido, porque o agricultor, do outro lado, não é o culpado. O agricultor não é o culpado. O agricultor tem que ter um preço bom para ele. Mas o preço bom para o agricultor poder ter renda significa ele ter um juro baixo, ele ter uma assistência técnica, ele ter compra pública, ele ter um conjunto de elementos que diminuam o custo para o produtor poder receber um preço bom e que isso não interfira no preço tão alto para o consumidor. E aqui entra a parte fundamental do governo. E o governo só está de camarote assistindo. Ele não tem mais estoques reguladores. E o país que não tem estoque regulador, ele não pensa na sua soberania, ele não pensa no seu povo. E por isso, infelizmente, o preço ficou tão caro. Deputado Jerônimo Gergen, o senhor concorda? A gente tem questões estruturais que estão determinando essa alta do preço ou são apenas questões conjunturais, pelo momento que a gente está passando aí, a pandemia, combinado a outros fatores econômicos no Brasil e no exterior? Não, o deputado Bongás ele já puxa para a culpa exclusivamente desse governo, né? E o que me diferencia no debate é que não é este o governo. Ao longo dos últimos governos, especialmente no governo Dilma, o produtor de arroz, e depois no Temer também, e não mudou agora também, né, de arroz, de leite, de café, de outros produtos todos, foram massacrados pelos governos. Eles não tinham renda. Há muitos anos o arrozeiro não vende arroz com renda. Aí acontece um cenário onde o Brasil se engalana, digamos assim, né, se orgulha de poder dizer que abriu mercado para carne, abriu mercado para isso, para aquilo, para o arroz, né, e isso é muito bom num tempo normal, mas que estimulou, no caso da lavoura orizícola, a diminuição de área, inclusive. E muitos produtores perderam, nesta migração do arroz para a soja aqui no sul, na seca desse ano também. Então, o que nós tivemos foi uma pandemia inesperada, um rearranjo econômico que não é para sempre, no meu ponto de vista. Esse é um engano achar que isso vai ficar para todo sempre nessa condição de preço. Os países exportadores, os maiores, Tailândia, Vietnã, acabaram segurando o produto, e isso eles fizeram diferente do nosso governo aqui, nisso eu concordo com o Elvino,
né, em vez de exportar, seguraram para ver até onde ia a pandemia para não faltar arroz internamente. E, consequentemente, nós que massacramos os produtores nos últimos governos, né, acabamos tendo redução de área, uma menor produção, o dólar estimulou a exportação, e aí tem uma coisa que eu acho muito injusto, sim, com o produtor. Esse preço não subiu por causa de 100% dos arrozeiros. Foi um grupo, graças a Deus, capitalizado, que teve condição de segurar o mercado, mas a maioria do produtor gaúcho entregou o seu arroz a menos de R$ 50, porque hoje, como nós não temos mais capacidade de crédito, a maioria do arrozeiro se financia nas empresas, nas revendas, e desta forma acabou que logo que colhe o produto já entrega para o engenho de arroz. Então, no meio desse processo todo, o que nós tivemos foi uma elevação de custo, uma aparente estabilidade que vai fazer com que muitos produtores voltem a produzir no ano que vem e, consequentemente, o histórico de preços ruins nós vamos continuar tendo daqui para frente, ou de preços normais dentro daquilo que não era nunca o adequado. O governo brasileiro... O senhor acha que essa situação de uma Conab fortalecida ou alguma política de controle de preços, de controle de estoques, na verdade, eu não acho, seria uma solução? Por exemplo, que o problema seja ter ou não a Conab. Agora nós estamos largando um navio de gado aqui do Rio Grande do Sul, carregado não sei com quantas mil cabeças, né, para ir para o exterior. Do seu ponto de vista do produtor, está perfeito. Mas por que o governo não larga uma linha de crédito para recria, para retenção de matriz? Não precisaria ter a Conab. Cria uma estratégia. O que eu não consigo entender é que o Brasil é um país que depende do agronegócio, independente do tamanho do produtor, mas não tem uma estratégia. E fica abrindo mercado, abrindo mercado, abrindo mercado, quando nós não temos condições de competir internamente aqui. Nós, inclusive, estamos comemorando dia 20, um ano da Lei da Liberdade Econômica, que é justamente isso. Não adianta você abrir um livre mercado com a Itália se o nosso vinho aqui tem 60%, 70% de carga tributária. Nós nunca vamos conseguir competir. É uma enxurrada de vinho nesse momento aqui, por exemplo, vindo da Argentina, do Uruguai, do Chile, quando as nossas vinícolas aqui poderiam atender essa demanda. Então, o que falta ao Brasil, e isso não é de agora, agora também não tem, mas vem do Temer, da Dilma, isso vem lá do Fernando Henrique, quem sabe. Eu posso falar porque eu vivenciei a assessoria de um ministro e a gente sabe como é esse processo. O Brasil não tem uma política agrícola, uma política de estratégia. Veja só, isso eu tenho certeza que o ouvinte também está preocupado. Nós estamos importando daqui a pouco farelo para alimentar os nossos bichos, para mandar eles in natura para comprar o salame italiano. Não tem essa lógica. E isso não é política ideológica ou partidária. É uma política econômica que não existe ao longo dos últimos governos. O leite vai acontecer a mesma coisa, mas tem 5 anos, desde o governo da Dilma, do Temer e agora do Bolsonaro, que estão matando o produtor de leite. O produtor saiu da atividade, obviamente, quando agora tem aumento de demanda, diminui a capacidade produtiva e tudo isso que nós estamos sentindo no arroz, vamos sentir na carne de gado, no leite e em outros produtos, com certeza. Deputado Bongás, o senhor concorda? Está faltando uma política estruturante aí já há décadas? Eu fico feliz que o Jerônimo tenha dito que nos últimos anos, e se a gente for olhar, então, os anos, exatamente, são agora os governos do Temer e do Bolsonaro. Tem que fazer essa diferença. Tem que fazer essa diferença, né, Jerônimo? Porque senão a gente vai colocar como se não tivesse diferença. Porque no nosso tempo, as pessoas pegavam no banco. E o que o Jerônimo falou é muito correto. Imagina o produtor de arroz, ele vai ter que ir numa cerealista e num outro terceiro privado para pegar o recurso para poder plantar. Não, ele tem que ir no banco. O banco tem que oferecer. Só que vai falar com o Temer, que é golpista. Quem é que ajudou a tirar a Dilma, né? Que vai falar com o Bolsonaro. Não vai ter. Então, o nosso produtor, diferente do arroz, no tempo do Lula e da Dilma, quando o preço para o agricultor do arroz não estava bom, e o agricultor ele tem um grande problema, porque tem um arrendamento, teria todo outro tema para a gente falar disso ainda, paga caro a água. Aí agora o Temer, que entrou lá porque alguém fez o golpe, né? Tirou até o custo da energia, tudo para o agricultor ficou ruim, porque ele paga mais caro a energia para fazer irrigação, ele paga mais caro o combustível, porque está vinculado aos preços internacionais por causa das privatizações, ele não tem mais o banco para buscar um crédito, aí por causa da economia a taxa Selic é baixa, então não tem mais subsídio no financiamento, então realmente para o produtor
ter arroz, a vida ficou muito difícil. Então, o produtor, quando ele consegue, com uma economia ruim do Brasil, o dólar melhor, ele consegue vender melhor, para o produtor, ele não é o culpado. Eu tenho dito isso, Jerônimo. O produtor não é o culpado, que muitas vezes o pessoal está dizendo, o produtor está ganhando muito. Não, o agricultor tem que ganhar a renda dele. Mas para ele ganhar a renda, tem que ter por dentro uma Conab, sim. Porque como é que eu vou fazer uma política se eu não tenho uma Conab? Destruir a Conab é dizer que a comida fica mais cara. É isso que Agora, deputados, os senhores convergiram deixa eu dizer, aí... Daniela, só preciso dizer, é que o Ovino ele separa, parece que o Brasil inventaram agora, né? Quem destruiu a Embrapa, a Conab, isso tudo, quem fez os créditos de forma errada para o produtor, né, para enchê-lo de endividamento, hoje foi os governos do PT, né? Mas, enfim, eu estou falando do arroz. E o erro é do Brasil, independente do partido. E vamos continuar errando se continuar tratando ideologicamente como o deputado Elvino está tratando. Mas os senhores convergiram aí num ponto que é... É Conab, Daniela, só tem que olhar isso, porque a ideia é fácil, não, é ideológico. Então, vamos tirar a ideologia. Vamos manter a Conab. PT Quem é da ideologia do Bolsonaro, destrói a Conab. Quem é da ideologia do povo, isso é ideológico, porque se eu quero deseducar as pessoas, eu vou dizer que não tem ideologia. Tudo tem ideologia. Se eu quero comida mais barata para o povo, eu estou defendendo uma questão ideológica do Brasil, que é o povo brasileiro. Se eu entrego a Conab, eu aumento o preço e o povo vai passar fome, porque eu tenho a ideologia dos Estados Unidos, a ideologia de agradar todo mundo, menos o povo brasileiro. Isso é ideológico. Agora, deputados... Parar com essa bobagem de falar que é ideológico. É ideológico, sim. Eu queria saber dos senhores, os senhores falaram aí de alguns pontos, convergiram, inclusive, em alguns pontos estruturantes, que é a questão de apoio técnico, crédito para o produtor, principalmente de alimento. Agora, eu queria saber dos senhores o seguinte, para o problema imediato, que é hoje o consumidor que precisa de comprar os produtos da cesta básica, a gente está falando mais especificamente do arroz, mas esse problema se repete também no feijão, óleo, outros produtos da cesta básica. Tem como agir para minimizar esse problema agora, nesse momento? Deputado Jerônimo. No que diz respeito ao arroz, Daniela, eu não vejo antes de outubro, final de outubro, quem sabe metade de outubro, o preço começar a mexer para baixo. Porque os Estados Unidos estão recém agora começando a colhendo a sua safra para abastecer também mercado interno, que é um momento de pandemia lá. Eles talvez até analisem o nosso cenário aqui para evitar que aconteça lá naquele país. Não há um volume de arroz suficiente para entrar essas 400 mil toneladas, como houve a redução da TEC imediatamente. Eu considero que o preço do arroz vai voltar a algum patamar anterior ou próximo, tomara que seja um bem maior do que era, porque era muito ruim, e menos, quem sabe, do que esse, obviamente, mas que nós só vamos poder preparar isso, no meu ponto de vista, na próxima safra aqui do Brasil. E é fundamental que o governo não venha com a ideia de manter reduzida a TEC, porque nós vamos ter um aumento de lavoura de arroz estimulado por esse cenário, que é fictício, não é um cenário normal, eu diria assim, e daqui a pouco o arroz vai para o produtor de novo para uma situação terrível. Eu acho que esse cenário ele vai demorar para voltar a algum normal, né? E nós temos sim que cobrar do governo, isso já vem desde o governo do PT, um processo de endividamento enorme, nós tínhamos juros altos, nós tínhamos uma série de situações de preços baixos, não era possível exportar, tínhamos excesso de oferta, e isso gerou um passivo que esta safra não resolve. Porque quem olha o arroz com esse preço, parece que o arrozeiro está com as contas pagas. Ele não está. Volto a dizer, ele entregou o arroz assim que colheu. 85% dos arrozeiros, no mínimo, para não dizer 90%, não tem arroz ao preço que está acima de R$100. E ele tem um passivo que não garante renda. E se nós não cuidarmos disso, nós nunca vamos estabilizar essa questão aí que envolve oferta e demanda. Então, esse é um ponto de vista. E para onde foi essa diferença de preço, deputado? O senhor falou que os arrozeiros venderam ainda, vamos dizer assim, de uma forma mais leiga, no preço antigo. E o consumidor está comprando aí no preço novo. Para onde foi esse lucro aí, essa diferença? Ele se distribuiu na cadeia e o preço atual, ele não é um preço factível. Ele chegou a perder a referência de preço há 2 semanas atrás, porque eram poucos os produtores que tinham e não vendiam o arroz. Então, ao longo desse tempo, não foi o produtor que ficou com
com o lucro total e ele se distribuiu na cadeia, mas ele ficou caro, no meu ponto de vista, para todo mundo, e agora é um problema porque houve também já uma redução de consumo e falta o arroz na demanda adequada. Deputado Bongás, o que o senhor aponta assim como possíveis saídas mais imediatas para a gente ter uma redução no preço de quem vai comprar o arroz agora? Isso, imediata, tão rapidamente não, porque o governo se desfez do seu estoque. Quer dizer, então esse é o principal problema. O governo não tem estoque. O argumento que o deputado colocou ele reforça a ideia de quem armazenou, está bem. Portanto, se o governo tivesse armazenado, estaria bem. Portanto, o reforço deste argumento é ter estoque. Então, o governo tem que ter estoque. Então, o governo tem que comprar. Tem que ver se pode comprar de países que têm menos na região. Eu vi pessoas falando, por exemplo, de comprar de outros países, inclusive aqui do Mercosul, onde tem produção. Mas, nesse momento, quem tem está segurando. E quem vai vender vai impor um preço. E a deixa de arrecadação do imposto que vem o produto para cá vai competir com o nosso produtor. Então, a alternativa do governo é colocar um juro mais baixo, renegociar a dívida, por isso nós temos que derrubar o veto do presidente da República. Nós votamos há poucos dias um projeto 735 que permitia um grau de renegociação de dívida para o agricultor que está endividado. O presidente Bolsonaro foi contra, ele vetou, temos que derrubar o veto. Então, nós temos que fazer estoque, nós temos que estimular plantio, nós temos que ter pesquisa para isso, os nossos institutos, assistência técnica, para mais gente produzir. Nós reduzimos a área, ela foi substituída em boa parte por uma commodity, uma mercadoria de soja que vai só para exportação, que não agrega produto aqui, não agrega valor. Então, esse é o tema central. O governo tem que ter uma política agrícola para apoiar quem produz. E segurança alimentar para o preço não ficar tão exagerado. Essa é a questão, os dois lados, e aí o governo e todos os que pregam destruir as estruturas do Estado brasileiro, aí não adianta fazer discurso. Se eu enfraqueço o Banco do Brasil, se eu enfraqueço a Conab, se eu enfraqueço a Emater, se eu faço toda a política ou a Embrapa, eu enfraqueço, não adianta eu fazer discurso, de onde é que vem? O empresário privado, que fez isso, o empresário privado vai colocar recurso? Não vai, não vai. Então, eu que defendo o produtor, lá do arroz, os demais produtores, porque eles tenham renda, eu tenho que ter instrumentos de política. E os instrumentos de política são exatamente a Conab, o Banco do Brasil, a Embrapa, as Ematérias, para que possam estar com o agricultor, produzir com boa tecnologia, com custos condizentes, que tenha renda ao produtor. E, do outro lado, uma política de abastecimento que não exagere o preço tão alto para o povo não ter o que comer direito, que o arroz é o prato do feijão com arroz do dia a dia. Né? Então, essa é a nossa luta para o povo ter renda e o preço não ir para as nuvens, como está indo neste momento. Deputados, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu vou pedir que os senhores façam em 30 segundos suas considerações finais, entre 30 segundos e 1 minuto, né? 30 segundos é tão pouco, pensando aí de que forma o papel dos parlamentares e da Câmara pode ajudar neste momento e nessas questões estruturantes. Deputado Bongás. Não, primeiro derrubar o veto, tá, do 735 para que a gente possa ter renegociação de dívida e também alocação de recursos para quem quer plantar. Segundo, ter estímulo para a produção. Nós sabemos, podemos produzir, é só estimular e tirar os custos internos. Terceiro, fazer compras públicas, ter estoques reguladores, tá certo? E a outra tem que melhorar a economia, né? Porque se o nosso real desvalorizar como está desvalorizando, o dólar alto, facilmente a gente vai estar vendendo para fora. Então é fundamental mudar a política econômica do Bolsonaro, que no caso do arroz está prejudicando, mas está prejudicando em outras áreas também, porque o povo não tem dólar, o povo tem real. E essa real tem que ser valorizada, e quando ele está numa economia tão ruim, acaba a gente tendo essas caristias tão fortes aí. Deputado Jerônimo Gergen, suas considerações finais. Eu espero que o governo não entenda que esse problema do arroz seja a solução do arrozeiro. O arrozeiro está muito com dificuldade, a maioria deles, né? E nós não podemos deixar o ambiente resolver os problemas que têm que ser resolvidos no Brasil. E cumprir as promessas que nós temos aí do passivo do Fundo Rural, sobre o endividamento, para resolver estruturalmente isso e termos renda aos produtores, que é o que mais importa. O arrozeiro não está ganhando nada com esse cenário aí. Obrigada, deputados.
Obrigada pela participação aqui no Câmara Debate. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu conversei com 2 deputados do Rio Grande do Sul, o estado aí que lidera a produção de arroz no país, deputado Bongás, do Partido dos Trabalhadores, e deputado Jerônimo Gergen, do Partido Progressista. Eu sou Daniela André e agradeço sua audiência e te convido já para as próximas edições do Câmara Debate. Até mais.